A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Estamos aqui nessa noite, nos reunindo para cultuar o nosso Deus e também estudar um pouco da palavra, hoje no nosso culto de doutrina. Então, vamos orar e vamos agradecer a Deus por este dia e pedir que Ele nos dirija durante todo este trabalho, amém? Curve a sua cabeça nesse momento, vamos orar. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor esteve e está a todo momento conosco, Deus. Nós te pedimos, Senhor, a tua direção para este trabalho, Deus. Nos capacita mais e mais para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos. Amém. Abra a sua Bíblia conosco no Salmo de número 23. Salmo bastante conhecido, mas a palavra do Senhor, todos os dias ela se renova, todos os dias ela nos traz uma mensagem nova, uma mensagem diferente. Então nós vamos ler o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? E nós viemos crer na palavra do Senhor, que mesmo em meio a estes dias de tribulações, a esses dias difíceis, nós possamos crer que nós temos um Deus, que ainda que nós andemos, que nós venhamos a passar por vales, nós temos a certeza que o nosso Deus, o poderoso Deus, Senhor dos Exércitos, está conosco. Amém? E para louvar e agradecer a Deus, eu convido o nosso ministério de louvor. Amém, amados irmãos. Mais um culto que nós vamos estar ofertando ao Senhor. Estamos ofertando, né? E nós vamos declarar nessa noite que seja mais dele, né? Tenho certeza de que, como o Samuel falou, esses dias que nós estamos vivendo, tem muito mais de Deus. Ele tem muito a nos ensinar. Então, que seja mais dele e menos de nós. Vamos louvar. Deus
Amém. Aleluia. Graças a Deus aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, os amados da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras, irmãos de nossa congregação na cidade de Orocó, bem como os amados amigos e irmãos de outras denominações de nossa cidade que nos estão dando grato privilégio de compartilhar conosco desses momentos de reflexão. Meus irmãos, nós queríamos hoje mais uma vez iniciar falando de que nós acreditamos veementemente de que esses dias de quarentena eles já estão chegando ao seu término. Acreditamos de que daqui a uns 8, 10 dias, muito provavelmente nós estaremos retomando alguns trabalhos. Cremos nisso, essa é a nossa oração. E se Deus quiser, embora nós tenhamos sofrido muito já com todo esse mal, é nossa oração, é nosso propósito clamar a Deus que tenha sobre nós a misericórdia, que nós não vivamos dias de tanto terror como tem vivido outros países, em especial a Itália, a França, a própria China e de todo, especialmente hoje, os Estados Unidos, onde tem recordes de mortes, recordes de contaminados. Que Deus nos esteja protegendo para que esse mal não se prolifere de tal maneira que nos acometa de forma tão pesada quando tem sofrido esses outros países. Meus irmãos, estivemos a semana passada falando em nosso momento aqui no culto de doutrina sobre, na verdade, nas últimas 2 semanas, nas últimas 2 sextas-feiras, falando sobre a epístola de Pedro, a epístola de 1 Pedro. E nós tivemos a oportunidade de fazer saber aos irmãos de que a epístola de Pedro é uma epístola escrita para os cristãos que estavam sendo dispersos pela perseguição romana. Esses cristãos, eles se espalhavam pelo mundo e começavam também a converter gentios e a trazer ao Evangelho outros países, outras nações. Entre elas, as nações que se formavam na chamada Ásia Menor, e em várias cidades ali, o Evangelho se implanta e cresce e se desenvolve. No entanto, havia, desde sua anterior profissão de fé dessas pessoas, um relacionamento muito estreito, intenso com o paganismo. Então, o que acontecia? Essas pessoas se convertiam e ainda traziam muitos resquícios, muitos sentimentos, muitas visões desse paganismo anterior à conversão dos mesmos. Quando a perseguição passa a acontecer, quando os cristãos passam a apenas não ter as suas portas batidas e incomodadas, mas agora arrombadas essas portas, tirados esses homens e mulheres de dentro de casa e serem levados à morte de cruz, morte nas grandes arenas de Roma, quando se jogavam animais para consumir, para matar aqueles cristãos, homens e mulheres. Nós percebemos de que aqueles chamados novos convertidos, eles começavam a questionar: ora, será que está valendo a pena? Será que de fato isso tudo vale a pena? Tivemos a oportunidade de compartilhar de que o apóstolo Pedro, ele tem uma forma precisa, direta, extremamente direcionada a essas pessoas, a falar a essas pessoas para que elas possam recordar-se de onde vieram, da vida que tinham e da transformação com a qual foram submetidas, e o prazer, o renovo que é viver essa transformação. Fala o apóstolo Pedro também da importância de que os cristãos, de que os novos convertidos, eles percebam não apenas as suas vidas, não apenas os seus sacrifícios, mas que reconheçam o sacrifício que o próprio Jesus Cristo fez, abrindo mão de sua deidade e habitando, tabernaculando entre nós, sendo levado à cruz e abrindo mão dessa deidade, entregando-se à morte, e uma morte sob tanto sofrimento,
sob um suplício intenso que o chegou a fazer chorar lágrimas de sangue. Em meio a tudo isso, o apóstolo faz-nos compreender e refletir sobre o valor, a importância que é fazer parte desse renovo, dessa transformação. Nós hoje iremos iniciar lendo os 10 primeiros versículos do capítulo 2 de 1 Pedro. Queria que os irmãos que estão aí em suas casas, que estão com Bíblia também, que possam compartilhar conosco da leitura da epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10, onde nós encontramos a seguinte leitura. Nos diz o seguinte: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Curiosamente, meus irmãos, o que nos chama a atenção de imediato é de que o texto ele é aberto com um confronto, nos fazendo refletir sobre nossas vidas. Despojai-vos, ou seja, vocês ainda guardam coisas imundas, coisas impróprias. A expressão despojar reflete especificamente abrir mão, jogar fora. Seria o que? Despojar daquilo que lhe é impróprio, de uma doença, de um pecado, de coisas roubadas, da droga, da bebida, do pecado, das paixões da carne. Despojar vem de abrir mão, jogar fora. Então o texto simplesmente diz: abra mão, jogue fora. Então ele diz aqui, portanto, despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Vamos entender inicialmente o que vem a ser a maldade e dolo. A maldade é o próprio sentimento concupiscente, é a própria natureza humana, a natureza de que nós já tivemos oportunidade de falar em outros momentos, que faz com que uma criança de 1, 2 anos, ela já tenha comportamentos de vingança. Ela belisca a outra, a colega, e reina, e faz aquela característica, aquela imagem de quem tem prazer no que está fazendo. Creiam, a criança ela já tem ali um desejo também de fazer algo que incomode a outra. A criança que pega um brinquedo, joga, machuca a cabeça da outra, não é um criminoso, mas ela já tem a noção, o instinto de que está machucando, vingando-se de outra. É curioso, mas essa é a verdade. Quando nós entendemos essa maldade, nós percebemos de que é uma maldade relativa à própria natureza humana. Mas, no entanto, o texto diz maldade e dolo. A maldade é algo da natureza humana. O dolo é algo um pouco mais delicado. É algo que nós podemos chamar a atenção de forma mais incisiva. O que seria, na verdade, o dolo? O dolo seria aquele desejo direcionado, aquele desejo específico. Eu quero fazer o mal contra aquela pessoa. Eu quero vingar-me daquele indivíduo por conta daquilo que ele me produziu. O que é o dolo? O dolo é o desejo íntimo de que o ato exista e de que haja o efeito desejado. No caso, qual seria o dolo do homicida? Ele vai, fere, agride a sua vítima, aquele a quem ele quer o resultado final, morte. Então alguém que lança a mão de um revólver e direciona o outro e quer matá-lo, ele sabe que está atirando e que ele quer o resultado morte. Então ele quer o resultado segundo o seu coração. Ele especifica a morte como objetivo. Aquele que por dolo rouba, ele quer se apropriar de um bem alheio. Aquele que lesiona, ele quer o resultado lesão. Aquele que assalta, quando ele pega um revólver e simplesmente direciona contra alguém, não é algo eventual, não. Ele quer, o desejo dele é subtrair, tomar para si o que pertence a outro. Há uma diferença muito grande entre o dolo e a culpa. A culpa é daquele que é eventual. Ele dirigia embriagado, matou alguém e de repente ele alega: mas eu não queria esse resultado morte.
é aquele que dirige sem habilitação, é aquele que com a brincadeira pega um revólver e dirige a um colega e fica brincando ali com o gatilho. Quantas vezes nós percebemos isso acontecer? E fica brincando com o gatilho, inadvertidamente aquela arma está municiada e há um disparo e mata a pessoa, mata o outro. Aquele que produziu aquele efeito, ele teve culpa, ele foi imprudente, ele foi negligente, ele era imperito para o uso da arma. No entanto, o propósito matar, lesionar não existiu. Ele foi inconsequente nas suas decisões, na sua escolha. No dolo, não. Aquele que lança a mão do revólver e direciona a sua vítima, ele quer o resultado lesão ou então o resultado morte. Aquele que sai de sua casa à noite e se dirige a uma casa de um estranho, adentra a mesma e subtrai os objetos, ele quer apropriar-se do que é alheio. O que o texto está nos dizendo é de que nós devemos nos despojar, abrir mão daquele sentimento de dolo, de querer as coisas ruins, aquele sentimento proveniente da nossa maldade, nosso desejo de fazer as coisas erradas. Mas o dolo é querer o resultado. Então diz o texto: despojai-vos, abra mão da sua maldade e da sua vontade de querer o resultado, de querer agir de forma errada, imprópria. Diz ainda: de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. O que seria, na verdade, hipocrisias, de maledicências? Diz aqui, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Ele usa o plural, porque esses são comportamentos extremamente agressivos ao convívio social. O convívio com a hipocrisia, o convívio com a inveja e o convívio com com as maledicências. Vamos tentar entender cada uma delas. O que seriam as hipocrisias? A hipocrisia é uma expressão que tem origem na cultura helênica, na cultura grega. A estrutura da expressão hipocrisia, ela se remonta à expressão de interpretar aquilo que é falso. O que seria a hipocrisia? A hipocrisia seria atribuída, com todo respeito, aos artistas em um palco que vivem aquilo que eles não são, mas ali de forma profissional e com o propósito de alegrar. Mas é tratado por hipócrita, ou seja, hipocrisias, aqueles que têm o seu comportamento falso, mentiroso, que vivem o que não são, que querem demonstrar ser, na verdade, o que não são, que têm comportamentos amorosos, preocupados uns com os outros, mas não são assim. O apóstolo é específico a isso: hipocrisias, ou seja, comportamentos diversos de falsidade. Ele ainda diz: hipocrisias, me perdoem, hipocrisias, invejas. Oh, meus irmãos, hipocrisias e invejas. Eu gosto muito dessa ordem, de observar essa preocupação com essa ordem. Comportamentos falsos, hipócritas, de quem demonstram ser aquilo que não são, buscam fazer aquilo que não, na verdade, não é o seu propósito. Ele busca aparecer, querer levar vantagem, são hipócritas. E agora vem as invejas. É curioso de que as pessoas que têm esse comportamento, elas também têm um sentimento que as levam a esse comportamento hipócrita. E por mera estrutura de compreensão, nós podemos entender de que aqueles que são hipócritas, aqueles que são mentirosos no seu comportamento, assim o são por inveja, porque veem e querem para si, porque querem atrair para si aquilo que é interessante, que é bonito para os outros. Os hipócritas, normalmente, ou talvez em toda a sua colocação, são pessoas também invejosas. Os hipócritas querem para si
aquilo que eles não são, mas que eles gostariam de serem, mas percebem isso nos outros. Invejando isso, querem viver na aparência de outras pessoas. Vamos imaginar a hipocrisia com a qual Jesus se refere aos fariseus, aos saduceus, aos sacerdotes de sua época. Eles os trata por hipócritas. Por quê? Porque na verdade eles demonstram uma santidade da qual não têm, demonstram um amor para com o próximo que eles não têm. Eles querem ser santos, separados, destacados. Em meio a essa interpretação, a esse teatro barato, hipócrita, mentiroso, o que acontece? Existe uma inveja. Eles gostariam de ser como os homens de Deus, mas não são. Logo, o autor do texto tem a preocupação de fazer essa sequência: hipocrisias, invejas. E agora que eu já entendo o sentimento hipócrita, de que o hipócrita tem o sentimento de inveja, vejam de que agora o autor do texto ele nos leva a uma outra preocupação: despojai-vos também de todas maledicências, de todas as maledicências. O que é a maledicência? Vamos ler esse texto mais uma vez para que a gente possa chegar a essa conclusão. Despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ou seja, abra mão de todo sentimento de querer prejudicar as pessoas. Por quê? Porque o hipócrita, ele sabe exatamente no seu coração de que é invejoso e de que a sua atitude, que a sua prática é a de simplesmente querer fazer o mal aos outros, de que a sua santidade é tão pura quanto o pano de café. Meus irmãos, o que o texto simplesmente quer dizer é: abra mão, jogue fora toda a sua hipocrisia, aquilo que você não é, aquilo que você demonstra, mas você não é apenas hipocrisia. Abra mão, jogue fora toda a sorte de inveja que leva você a ser hipócrita. E por fim, abra mão, jogue fora toda maledicência, todo desejo de querer ver os outros maus, ver os outros em situação ruim. Algumas expressões gregas, elas se referem ao prazer, a quase êxtase que algumas pessoas possuem quando alguém se dá mal. E creio, todo aquele que tem esse comportamento, ele é invejoso e é hipócrita, logo maledicente. É o que o autor do texto quer nos falar. No versículo 2, é muito lindo, ele diz o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É maravilhoso isso. É sempre a linguagem de confronto. Você quer mudar? Você quer ser transformado? Você quer alcançar a santidade? Você quer ter certeza da sua salvação? Isso é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nos dias que a igreja está vivendo, mesmo e muito mais do que antes da quarentena. Antes de toda essa crise, a igreja já vivia uma grande crise de identidade. A igreja, nós precisamos refletir muito sobre essa coordenação de sentimentos de homens de Deus e daqueles que não são. O texto no versículo 2 simplesmente diz: desejai ardentemente, com força, desejai de forma importante, veemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite. Eu estou tendo o grato privilégio em Deus de ser avô. Eu tive a oportunidade de ver meus filhos mamarem, e tive a oportunidade de ver como o amor, a intensidade, o desejo que tem da criança pelo seio materno, por aquele leite, e o amor, o prazer que a mãe tem em ceder-lhe o seio. Mas nunca entendi tanto quanto hoje, porque hoje eu sou apenas avô.
O avô é mais inocente de todos os sábios, é o mais inocente de todos os sábios. Então a gente percebe detalhes ali, como a Bíblia é maravilhosa. O que é que o autor do texto está dizendo? O que é que o apóstolo Pedro está nos dizendo? Se você quer de fato conhecer a salvação, se você quer de fato alcançar esse sentimento, é necessário de que você deseje de forma veemente, intensa, esse novo nascimento, esse crescimento, essa transformação. Deseje como uma criança recém-nascida deseja o leite. É incrível essa colocação, porque essa criança, ela nos traz 3 referências importantes sobre si. A primeira delas, uma criança recém-nascida, ou seja, desejai como um inocente, desejai como aquele que não tem outro desejo sobre si, a não ser o de tomar o leite, o de receber o alimento. Recebei essa salvação como aquele que já é puro, aquele que busca, que não precisa buscar melhor, e que ele já é puro. Buscai como uma criança recém-nascida. Buscai o que? O leite. O que é o leite, meus irmãos? É o alimento sobre todos os alimentos. Creio, nós temos os 2 alimentos mais completos. O primeiro deles é o leite materno. O segundo seria o ovo. Mas o primeiro e mais importante é o alimento chamado leite materno, que tem ali elementos de vacina, de sais minerais, de proteína, tudo o que é necessário. O leite materno aqui é a própria palavra de Deus. Desejai esse leite materno, essa pureza. Desejai como um inocente, como uma criança recém-nascida. Desejai para quê? Para que você possa entender, receber essa salvação. Vamos ler mais uma vez? Desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente esse leite como uma criança recém-nascida. Mais uma vez, para a gente revisar: primeiro, a inocência da criança; segundo, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus; e agora o terceiro, a salvação aqui. Quem é a salvação? A salvação é aquele que dá o leite, aquele que está pronto a nos alimentar, Jesus Cristo. Desejai essa palavra, esse logos, como uma criança inocente que deseja o leite materno. Desejai de forma pura o leite daquele que realmente pode nos dar, nos abençoar com esse leite espiritual. Desejai como homens santos de Deus esse leite espiritual chamado Jesus Cristo na sua palavra, para que possamos compreender de fato o que é a salvação. Logo, se você quer de fato ter certeza da sua salvação, primeiro que tudo, abra mão da inveja, da hipocrisia, da maledicência. Segundo, busque o genuíno leite espiritual. Com que desejo? Com o desejo de um recém-nascido, com a pureza do coração de um recém-nascido, como aquele que sabe e quer aquele alimento que é o alimento mais completo e necessário naquele momento. Para quê? Para que você saiba de que esse genuíno leite, só quem pode dar é Jesus Cristo, o verdadeiro autor da salvação, o verdadeiro autor da nossa fé. Para que possamos compreender, na verdade, o versículo 3, nós temos que fazer uma nova leitura do versículo 2. Vamos fazer mais uma vez, para que a gente possa dar continuidade? Observem bem: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
para que através desse leite genuinamente espiritual vos seja dado crescimento para a salvação. Agora diz o versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Culmina-se aqui essa nossa, que chamamos de o confronto. Será que de fato você já entende o que eu estou falando? Será que de fato você pode ter essa experiência a ponto de entender o que eu estou falando? Será que de fato você já experimentou essa bondade de Deus? Será que essa bondade foi tão pura, tão maravilhosa como um leite é importante para a criança? Será que você já compreendeu esse desejo de incessantemente, ardentemente querer se alimentar? Será que assim como a pureza da criança, você já busca esse alimento espiritual, genuíno, na pessoa de Jesus Cristo, na sua palavra, no seu conteúdo? Diz o versículo 3 então: ora, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já desfrutou disso? Já tem certeza? Já tem esse sentimento? Logo, é impossível compreender essas outras coisas, ter esse desejo, esse intenso, sem que haja de fato compreendido essa bondade, essa experiência, essa comunhão transformadora. Diz simplesmente o versículo: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Uma experiência que nós temos é de que hoje algumas pessoas, no meio evangélico, usam a seguinte expressão: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Precisamos de fato termos essa convicção de que estamos passando dias difíceis, dias de tribulação, mas Deus é bom. É difícil compreender de que possamos ser submetidos a dores, mas Deus é bom. É difícil imaginar de que eu posso perder o emprego, mas Deus continua sendo bom. É muito difícil saber de que eu posso perder um ente querido, mas Deus continua sendo bom. Para isso é necessário de que haja uma total experiência desse alimento genuinamente espiritual, esse leite maravilhoso, esse desejo de um recém-nascido de absorver esse alimento melhor do que todos os outros, na pessoa de Jesus Cristo, na sua palavra. E só pode compreender isso quem de fato já experimentou essa bondade de Deus, quem já compartilhou dessa bondade de Deus. Diz o versículo 4 o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Logo, vamos imaginar o que o texto está nos dizendo. Primeiro que tudo, vamos deixar aqui para que a gente possa ter a ordem das coisas aqui. Primeiro, despojai-vos, abra mão de quê? De toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência. Abra mão das paixões da carne, abra mão das invejas, das hipocrisias, daqueles sentimentos concupiscentes. Abra mão de tudo isso. Abra mão, renuncie a essas coisas. Segundo, ele diz: desejai, buscai, sinta o desejo ardentemente. Assim como uma criança recém-nascida deseja o leite, assim como o recém-nascido deseja o leite, desejai também vós o leite espiritual, que, como nós dissemos, é um alimento de todo poderoso, completo, necessário e importantíssimo para o crescimento, para que assim você possa de fato conhecer a salvação, desfrutar do desenvolvimento, do crescimento que nos leva a termos a certeza de salvação. E aí, a grande palavra dura aqui: se é de que você de fato já teve a vida transformada,
se é que você de fato conhece as bondades e as misericórdias de Deus, se é de que de fato você já sabe e tem convicção total de que, embora no mundo haja todo tipo, toda sorte de aflição, nós somos convocados a vencer o mundo como Jesus venceu. Se é que nós temos a certeza de que Deus é bom o tempo todo. No versículo 4, ele diz: chegando-vos, vejam, chegando-vos para Ele, depois de se despojar da hipocrisia, da inveja, da maledicência, depois de se alimentar como uma criança, com a pureza do alimento puro e santo, depois de reconhecer que Deus é bom o tempo todo, agora chegar-se à pedra viva. E quem é essa pedra viva, meu amado? O próprio Jesus Cristo, a pedra rejeitada, a pedra angular. Vamos ler mais uma vez o versículo 4. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vamos ler o versículo 5 para entender os dois versículos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É uma convocação agora é uma convocação para que, através da renúncia, do despojar, do abrir mão, do morrer para o mundo, do ser crucificado, do renunciar ao eu, através da renúncia, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, após alimentar-se do alimento, para tudo isso, agora é possível se achegar a Ele. E quem é Ele? Jesus Cristo, a pedra viva. Curiosamente, nós podemos imaginar o que será que o autor do texto está querendo falar sobre Ele que é a pedra viva. Vamos imaginar, em termos de construção, qual é a função da pedra chamada pedra fundamental. Imagine que nós queremos uma casa maravilhosa, fizemos todo o projeto e nós queremos uma casa com 2 pavimentos, o térreo e o primeiro andar. Já imaginaram de que toda a existência do primeiro andar, ela está alicerçada, necessária para a sua existência do térreo? De que toda a estrutura do térreo, ela tem que ter o seu fundamento, ela tem que ter o seu princípio nos alicerces, na base. O que é que o autor do texto está nos lembrando? Nós temos uma pedra viva que é o princípio de toda a existência, a pedra viva que é Jesus Cristo, Ele que é a construção de toda a existência, Ele que é a razão, o alicerce, o fundamento. É nele que está esteado, que está alicerçado toda a existência. Vamos ler mais uma vez o versículo? Chegamos para Ele, a pedra que vive. Não é uma pedra comum, é uma pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Ele é essa pedra, esse fundamento. Agora, depois, vamos lembrar mais uma vez, depois de despojarmos da inveja, da maledicência, da hipocrisia, depois de buscar o verdadeiro alimento, depois de buscar com a inocência, com a pureza de uma criança, com o desejo, com o anseio de uma criança, esse alimento perfeito que é a palavra, esse alimento que é produzido pelo próprio Jesus, esse alimento que Ele é na sua essência. Após buscar esse alimento, na certeza de que Deus é bom, agora nos achegamos a Ele, Ele que é a base, o fundamento, o alicerce de toda a existência. Agora olha o que o texto diz, que é maravilhoso, através do versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para
ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu queria abrir um espaço aqui para uma expressão, uma colocação que eu fiz e faço na igreja com frequência. Ninguém tem mais autoridade para orar pela vida dos seus filhos do que você mesmo, que é pai, que é mãe. Principalmente as mães, a gente tem que reconhecer isso, porque Deus ungiu, abençoou o ventre daquela mulher e abençoou a sua pequena fatia de vida chamada espermatozoide, para que ele cresça naquele ventre, se desenvolva e haja vida. Ele nos escolhe para darmos vida a outra pessoa. Eu gosto muito de dizer isso aos pais: ninguém tem mais autoridade para orar para os seus filhos do que você próprio. Eu gosto muito também de lembrar isso. É importante a oração dos irmãos, é muito importante que nós oremos uns pelos outros, mas é importante saber também de que a oração do pastor, ela é muito importante. Creio, é muito importante. Quando nós chegamos em alguns eventos, na própria igreja, sabemos que nós vamos orar, porque a oração do pastor também é uma oração muito importante. No entanto, nós precisamos entender de que o que o texto está nos dizendo é que assim como Jesus, ele é a pedra viva, ele também compartilha conosco essa natureza, essa convocação. Veja o que diz o texto: também vós mesmos, como pedras vivas, assim como Cristo, alicerçando outras vidas, tornando edificações importantes, dando crescimentos a ministérios, a grandes vidas, a própria casa espiritual nossa, dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso cônjuge, da nossa família, da igreja. Ele simplesmente diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Uma autoridade que não provém de nós mesmos. A natureza de Cristo em nós, a natureza de Cristo que Ele compartilha conosco, nos faz sermos essas pedras vivas que estão alicerçando a vida de outras pessoas. Homens e mulheres que constroem, que ajudam no crescimento, no alicerce de outras vidas, de outros ministérios, de famílias. No entanto, resta saber de que nem o poder provém de nós mesmos, mas aquele que nos faz pedra angular, aqueles que nos faz pedra fundamental é Jesus Cristo. Este sim deve ter toda a honra e toda a glória. O que o texto quer nos dizer: somos convocados a sermos sacerdotes na vida das pessoas, na vida de nossos familiares, de nossos irmãos. Esse sacerdócio nos é dado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, que compartilha essa natureza de sermos essa pedra viva que vai, enfim, auxiliar no crescimento de tantas outras pessoas. O que Pedro está dizendo: nós somos chamados para um sacerdócio, o sacerdócio de edificar a vida de outras pessoas e de outros grupos. Eu não canso de fazer isso. Eu queria ler mais uma vez agora os versículos 4 e 5, para que nós possamos compreender ainda mais o que o texto quer dizer. Também vós mesmos, como pedras, versículo 4 e 5, chegando-vos para Ele, Jesus Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes, veja, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que acontecia em Jerusalém nessa época, na época de Jesus? A época de Jesus era marcada por grandes viagens,
grandes distâncias, onde as pessoas que moravam nas distâncias do templo de Jerusalém, nós falamos isso em outro momento, eles saíam de suas cidades e caminhavam com grandes grupos até a Jerusalém. Quando lá chegavam, entregavam suas ofertas, seus sacrifícios, para que os sacerdotes sacrificassem a sua oferta. Aqueles homens recebiam ajuda para fazer isso, mas representavam, intermediavam o sacrifício de cada um. O sumo sacerdote, de forma especial, entrava no local reservado, chamado Santo dos Santos, para receber de Deus a palavra que Deus queria trazer a Israel. Em meio a todo esse sacerdócio que Deus instituiu aos homens, agora, depois do sacrifício de Jesus Cristo, depois da morte de Jesus Cristo, uma expressão que nós já ouvimos várias vezes, o véu do templo se rasgou. Com o rasgar do véu do templo, com aquilo que nos separava do Santo dos Santos, aquilo que conduzia o único homem a ser o sumo sacerdote, agora esse templo é rasgado, esse véu é rasgado, e agora nós temos acesso direto a Deus, acesso direto através do próprio Jesus Cristo, e recebendo deles a oportunidade de sermos também sacerdotes na vida de outras pessoas, a oportunidade de sermos as pedras vivas que vão auxiliar no crescimento de outras pessoas. É um chamado extremamente importante. Vamos mais uma vez chamar a atenção do início do texto para que a gente chegue até essa importância com vocação, a de sermos chamados para sermos sacerdócio santo. É necessário nos despojar, abrir mão, hipocrisia, inveja, maledicência. Já imaginaram, meus irmãos, a importância dessa convocação, a de sermos sacerdotes, dessa edificação de outras vidas, de outros grupos, de outros ministérios, o chamado que nós temos para que nós sejamos os sacerdotes santos da vida, que vai abençoar famílias, casamentos, a vida de nossos filhos. Ora, meu irmão, o que nós procuramos trazer para a igreja é aquilo que tem endereço, eu gosto de falar isso, aquilo que está com fundamentação bíblica, com fundamentação teológica, aquilo que tem conteúdo bíblico. Quando nós dizemos aos irmãos, você é a pessoa que tem maior autoridade em todo o planeta para orar pela vida do seu filho. No entanto, faz necessário de que você viva uma vida como a de um sacerdote que busca livrar-se, despojar-se da hipocrisia, da inveja, da maledicência, que se alimente, enfim, que passe por todo esse processo de alimentação, de capacitação, que lhe estruture para que você, em Jesus Cristo, tenha dele o poder, a autoridade de ser em sua vida também uma pedra viva que vai edificar, que vai abençoar outras pessoas. O versículo 6 nos diz o seguinte: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, em momento algum há de nos envergonhar. Aquele que, vamos mais uma vez ressaltar o que diz o texto. Primeiro, aquele que se despoja, que abre mão, aquele que renuncia à hipocrisia, à inveja, à maledicência, aquele que busca o verdadeiro leite espiritual, com a pureza e com o desejo intenso da criança recém-nascida, que busca aquele alimento como mais importante de sua vida, aquele que é alimentado desse leite espiritual, que é a palavra que Jesus Cristo nos conduz. Ele próprio sendo esse Logos divino, Ele próprio sendo esse leite, essa palavra
a nos alimentar de forma intensa, importante, como uma criança recém-nascida sendo alimentada por sua mãe. Após isso, termos a certeza, enfim, de que Deus é o tempo todo bom, de que em tudo que Ele faz é porque a sua natureza é a de ser bom, de que os dias podem ser maus, mas o Deus da criação do homem continua sendo bom, porque essa é a sua natureza, a natureza de ser apenas o que Ele é, Deus, o único Deus, e Ele é por natureza bom. Após isso, nos achegarmos a Jesus Cristo, Ele que é essa pedra angular, que há de edificar a nossa vida, que há de restaurar o nosso conhecimento, as nossas emoções, a nossa tradição humana, a nossa concupiscência. Ele que há de, após nós sermos mortos espiritualmente, nos reanimarmos para que tenhamos vida nele, e uma vida reconstruída, agora por uma pedra angular, como diz o texto, aprovada, eleita, aceita, mas rejeitada entre os homens. Após aceitarmos isso, agora vem o efeito de todo esse agir, de toda essa série de escolhas, de toda essa capacidade nossa de permitir a ação regeneradora de Deus em nossa vida. Após tudo isso, Ele simplesmente diz: agora nós também nos tornamos nele, Jesus Cristo, também pedras vivas, para sermos sacerdotes santos, para ofertarmos de forma sacrificial aquilo que realmente agrada a Deus, para termos uma vida pura e plena no Senhor, para ministrarmos aos outros e fazermos edificar vidas. Que grande palavra, que grande convocação. Vamos ver o que a palavra nos diz ainda. Diz ele agora, mais uma vez reiterando o versículo 6: por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Após toda essa transformação, após nos tornarmos assumirmos esse sacerdócio santo, agora nós vamos receber a certeza de Deus, porque Ele próprio dá o seu aval. Esse é o meu filho, essa é a pedra angular que eu, Deus, coloquei em Israel. E essa pedra angular agora fazendo com que você, eu, sejamos também pedras angulares, pedras vivas, pedras que trazem a capacidade de construir, edificar outras vidas, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, de nossos irmãos, na vida de outras pessoas, nesse sacerdócio dito pelo próprio Deus, sacerdócio santo. Após tudo isso, ele agora afirma, assevera, registra: não se envergonharão os que fizerem isso, os que viverem assim não se envergonharão, porque Deus assina, outorga essa autoridade de Jesus Cristo, Ele sendo essa pedra que eu coloquei, e aqueles que com Ele estiverem não haverão de se envergonhar. Diz o versículo 7: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Meus irmãos, é interessante essas escolhas que nós fazemos. É interessante porque durante todo o texto sagrado, que me perdoem algumas pessoas que pensam diferente, durante todo o texto sagrado eu percebo de que Deus, Ele nos dá escolhas, o chamado livre-arbítrio.
Nós temos a capacidade de escolhermos, de definirmos aquilo que nós cremos e aquilo que nós não cremos, aquilo que nós queremos permitir que Deus faça em nossas vidas. Deus é de todo maravilhoso, Deus é de todo bondoso, mas veja o que o texto está nos dizendo: é necessário de que eu me despoje, abra mão da minha hipocrisia, da minha inveja, da minha maledicência. É necessário que eu busque o alimento, eu busque me alimentar como uma criança, com a pureza de uma criança recém-nascida, com a intensidade de uma criança, buscar o verdadeiro leite espiritual. E que leite espiritual é esse? É o próprio Jesus Cristo, é a própria palavra, o próprio Logos divino. É necessário de que eu tenha essa escolha de eu me alimentar dele, e assim diz o texto, eu me achego a ele. Agora eu me achego a ele. Vamos ler mais uma vez. Chegando-vos para ele, a pedra viva, nos chegando, por escolha nossa, nos chegando até ele, após cumprirmos essa série de requisitos, essa série de necessidades, para que nós alcancemos esse compartilhar de Deus em nossa vida, para que sejamos também sacerdotes, tenhamos também o sacerdócio santo, para que sejamos também pedras vivas que vão edificar a vida de tantas outras pessoas. Agora ele simplesmente diz: eu sou Deus, e reconheço que esse é o meu filho, de que ele é a pedra viva, de que os homens rejeitaram, mas se vocês o escolherem, se vocês cumprirem essa série de requisitos, vocês não serão em tempo algum envergonhados. Agora diz o versículo 7: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, ou seja, isso que nós estamos falando, isso que o autor do texto está falando, é para aqueles que de fato são crentes, aqueles que de fato já o reconhecem, aqueles que já se despojaram da hipocrisia, da inveja, da maledicência, que estão se alimentando incessantemente da palavra, do verdadeiro leite espiritual. Enfim, aqueles que têm a certeza de que são pedras vivas e de que Cristo é essa pedra viva, que embora tenha sido rejeitada, ela é a pedra angular que vai reconstruir e que reconstrói a história de Israel. Agora o texto simplesmente diz: é assim para nós que somos crentes, para nós que aceitamos dessa forma, para nós que escolhemos crer assim. Para os outros não, é uma pedra complicada, é uma pedra que não lhe causa senão incômodo. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 8: e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pessoas, homens que buscaram, que entenderam, que compreenderam a palavra, que pregam, que se alimentam dela, mas não como leite puro, não como leite espiritual, não como a pureza da criança, não como quem se despojou da hipocrisia, da inveja e da maledicência, não como quem tem a certeza da bondade plena de Deus, mas como descrentes, e agora se desviam dessa palavra e querem continuar tendo o mesmo requisito de serem feitos sacerdócio santo, pedras vivas, mas já não os têm, porque eles já não os são, perderam essa relação por falta de relacionamento, de vontade, de renúncia, simplesmente querem viver daquilo que não são. E aí eu quero abrir um tempo aqui. Já imaginaram aqueles que vivem a hipocrisia da religiosidade sem comunhão com Deus? Vou repetir: aqueles que vivem na hipocrisia
de uma religiosidade sem comunhão com Deus. Aqueles que vivem na hipocrisia de uma religiosidade sem comunhão com Deus e que vivem ali por inveja dos outros, incomodado pela vida dos outros, e que, incomodado com a vida dos outros, vivem em hipocrisia e praticam atos de maledicência. Incrível, mas isso cabe exatamente na nossa vida, quando não nos alimentamos, diz o texto, como crianças, como a pureza da criança, nos alimentamos de forma intensa, severa, do alimento, do leite espiritual, daquele que está pronto a se dar para a nossa vida, Jesus Cristo. Quando não temos certeza de nossa salvação, incomodados pela nossa própria distância da comunhão divina, da compreensão. Aqueles que pensam de que ainda são pedras de edificação, aqueles que pensam que podem estar edificando vidas, mas que vivem uma hipocrisia religiosa. Meus irmãos, a palavra é dura, mas infelizmente é a palavra, é o que ela quer nos dizer. Aqueles, vamos ler mais uma vez o versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Quem? Jesus Cristo, a palavra, vai tornar isso para ele, vai ser ruim para ele, e ele também vai ser pedra de tropeço. Aquele que pratica o que é mal, ele vai se tornar uma pedra de tropeço, algo ruim, porque é isso que ele está fazendo na vida de Jesus Cristo, é isso que ele está ministrando através da sua hipocrisia, da sua inveja, da sua maledicência. Então, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, foram chamados para serem santos, para serem sacerdotes de uma santidade plena, construtiva, de homens, de mulheres, de descendência, de gerações, mas passam a ser pedras de tropeço, pedras de vergonha, por pregar uma coisa e viver outra. Diz o versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já imaginaram o que o texto está dizendo aqui? Vós sois diferentes quando abris mão, quando vos despojeis das coisas mundanas, das escravidões do pecado, das paixões ilícitas, dos desejos da carne. Vós que abris mão daquilo que é torpe, daquilo que é impróprio, daquilo que é doloso, vós que buscais enfim o leite, tudo isso está se repetindo. Vós que vos achegueis a Ele, vos achegastes a Ele, a pedra verdadeira, a pedra angular, Jesus Cristo, e como herdeiro aprovado também passa a ser sacerdote santo, edificador, como pedra viva na vida de outras pessoas, ministrando, orientando, testemunhando para a construção dos outros. Essa é a verdadeira vocação. E agora o texto simplesmente diz, e aí a gente tem que ler novamente, que é maravilhoso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O teu sacerdócio é de quem? De Deus, do Rei. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não é de criação de Deus, não é um povo como outro qualquer, são aqueles que, despojando-se da hipocrisia e tudo isso que a gente falou, que não é que esses atos, entendam, não é que esses atos nos façam santos, porque nada do que eu venha a fazer nos torna santos. É muito importante destacar isso na compreensão do texto. Não são esses atos
o simples fato de eu renunciar à maledicência, à hipocrisia, quem vai me fazer alcançar a salvação? É necessário de que eu me alimente do verdadeiro leite espiritual, de que dele provenha o que diz a palavra: Jesus Cristo é o Senhor, e Ele restaura a minha vida, e Ele faz a transformação, e quando eu me achego a Ele, Ele me transforma e me capacita para ser também sacerdócio santo e também uma pedra viva. Ele e sempre Ele, e não eu, porque nada do que eu faça, nada do que eu possa executar, o maior sacrifício, a maior oferta, talvez o sacrifício da própria vida, me trará salvação, porque a palavra me diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqueles que fazem, que agem conforme está dizendo aqui o apóstolo Pedro, esses alcançam o alimento vivo e espiritual, como recém-nascidos, como novos nascidos, se alimentam do verdadeiro leite espiritual, como recém-nascidos, no próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A esses são chamados propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, temos um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nos afastamos, não temos condição alguma de que por sacrifício algum alcancemos a misericórdia da graça divina da salvação. Não, essa salvação nos é dada gratuitamente e por misericórdia através do próprio Jesus Cristo. E não há ato que eu possa fazê-lo para alcançá-lo. Mas quando eu me despojo daquilo que é hipócrita, inveja, maledicência, e passo a me alimentar nele do verdadeiro alimento espiritual, e como uma criança pura, recém-nascida, ou seja, aquele que já morreu para o mundo e agora tem um novo nascimento, como criança recém-nascida, com a mesma intensidade, se alimenta desse leite, alcança a certeza de salvação, a compreensão de que em tudo Deus é bom, de que em tudo Deus é misericordioso. Alcançando isso, nos tornamos pedras vivas, porque Deus nos faz assim na pessoa de Jesus Cristo, nos chama para sermos sacerdotes santos. E que maravilha, somos chamados geração eleita, sacerdócio santo, nação que é propriedade de Deus. No versículo 10, o texto encerra dizendo o seguinte: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que o texto quer me dizer é de que Deus é maravilhoso na nossa vida. Nós não merecíamos, mas Ele nos tem alcançado, nos dá a oportunidade de um novo nascimento, e como novo nascido, assim como uma criança recém-nascida, com a pureza de uma criança recém-nascida, buscar o alimento santo, que é o leite espiritual, para que a gente seja regenerado, para que nós sejamos regenerados, para que na nossa vida outros sejam abençoados, para que através do nosso testemunho, através de nós como pedras vivas, outros sejam edificados. Que nós reflitamos sobre tudo isso, o valor da salvação, a importância da salvação, dessa misericórdia de Deus para a nossa vida. Que nós saiamos hoje com uma certeza, meus irmãos: não deixa o sono lhe tomar, antes de você confessar a Deus: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero mais do que nunca me alimentar como uma criança recém-nascida desse leite espiritual.
Eu quero ministrar a outras pessoas. Eu quero ter o coração puro, santo, transformado. Eu quero verdadeiramente ser a pedra que há de edificar outras vidas. Eu quero ser verdadeiramente aquele que há de ministrar na minha família como um sacerdote santo, como um sacerdote misericordioso, mas que passou por todo o processo de salvação. Que nós não nos deitemos hoje sem agradecermos a Deus. Senhor, muito obrigado, porque em meio a dias de tanta tormenta, de tanta tribulação, nós somos a geração eleita, nós somos o povo teu, a raça que foi convocada para ministrar aos outros, para testemunhar Jesus Cristo, para testemunhar de Deus. Somos a nação santa, somos o povo de Deus, chamados para um propósito: pregarmos a palavra, a verdadeira palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, louvado e agradecido seja o teu santo, divino e maravilhoso nome. Nos abençoa, nos guarda, para que toda essa porção da tua palavra alcance nossos corações e que através da tua misericórdia e da tua chama viva nós possamos ser pedras vivas e relevantes na vida de outras pessoas, abençoando familiares, amigos, cônjuges, mas especialmente a nós mesmos, para sermos transformados todos os dias naqueles que buscam a Deus, o Deus vivo, único, que é sobre todas as nações, e a Ele honra e glória. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.